E aí pessoal, tudo bem? Essa é a quarta parte do vídeo de React, JSON Web Token, MongoDB, Express e Node.js. E um pouquinho de Bcrypt também. No vídeo de hoje nós vamos criar a API que vai suportar, a API de backend que vai suportar a tela de registro de usuários. E a gente vai, além da API que vai receber os dados do front-end, nós vamos gravar esses dados no MongoDB. Então, se você ainda não está registrado no canal, aproveita e se registra, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu posto um vídeo novo. E vamos colocar a mão na massa aí e desenvolver a nossa API. Então, começando aqui, se o usuário não tiver registrado ainda, ele vai clicar em Sign Up, vai abrir essa modal desenvolvida em Bootstrap, onde ele vai escrever o seu nome, o seu e-mail e escolher um password. Quando ele clica no botão de registrar, isso vai chamar uma API desenvolvida em Express, que vai salvar o usuário no MongoDB utilizando o driver Mongo Client. Então, deixa eu limpar o console aqui, limpar o terminal. Vamos entrar na pasta, eu estou usando a minha pasta de Sandbox, onde eu instalei o MongoDB. Dentro do MongoDB, lembra que nós criamos uma pasta chamada Data, num outro vídeo, /db, eu vou deixar o vídeo aí para vocês utilizarem. Então eu vou iniciar o Mongo utilizando MongoDB, _dbpath, e a gente vai dizer qual que é a pasta que vai guardar os dados da nossa base de dados. Se você não sabe como instalar o MongoDB, eu vou deixar aqui nos links o vídeo que eu fiz com essa instalação. O MongoDB aqui está rodando na porta 27017 e nós vamos utilizar o Mongo Client. Se vocês também não quiserem instalar lá o MongoDB, eu vou deixar um link para você criar grátis isso na internet, tá? Descendo aqui na documentação, a gente está interessado na parte do Node.js Driver. Então ele te fala aqui no Quick Start como instalar, npm install MongoDB, --save, só para guardar no package.json. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o Visual Studio Code para ficar um pouco melhor para vocês enxergarem. Vamos abrir a nossa pasta da nossa aplicação de back-end e npm install MongoDB --save. Pode ver que ele agregou aqui a versão do MongoDB nas dependências. Bom, e aí nós temos que, normalmente, na documentação. E aqui na documentação é bom você dar uma olhada, tá? Sugiro que dê uma lida geral, não é muito grande. E a gente pode ir na parte de Quick Start, que ele já mostra para você aí como iniciar o MongoDB. E nós vamos seguir mais ou menos esse padrão aqui para conectar. Então, para conectar, a gente tem que ter uma URL. A melhor maneira de ter essa URL em algum lugar que seja fácil de modificar é no nosso arquivo de configurações que nós havíamos criado, e vamos criar uma chave nova, config.mongo_url, e colocar a nossa URL, e eu vou colocar o nome do meu projeto aqui como devdeck 101, e nós vamos utilizar essa configuração aqui. Vou criar uma pasta nova chamada db para guardar o nosso código de banco de dados do Mongo. Vou criar index.js. Eu normalmente crio index.js, que aí nós não precisamos nomear o arquivo que nós estamos requerendo, tá? É uma prática também usual. Então, vamos lá como a gente viu na documentação. Mongo Client require MongoDB Mongo Client para carregar a nossa biblioteca, e vamos carregar também o nosso arquivo de configurações, Como eu coloquei index.js, eu só preciso colocar a pasta, ele sabe que ele tem que carregar automaticamente o index.js.
Então vamos utilizar aqui o nosso config com a URL, né? E vamos criar a nossa conexão com o Mongo, utilizando o mongoclient.connect, onde ele recebe uma URL, aí, como você está vendo na documentação, e também uma função de callback, que quando ele receber a conexão ele vai executar, onde pode retornar um erro, né? Ou retornar o banco de dados que nós estamos utilizando. Vamos utilizar também ES6. Vou criar uma variável DB e uma variável collection, porque nós não só vamos ter uma coleção de usuários. E aqui, se não tiver erro nenhum, quer dizer que nós conseguimos nos conectar, então eu posso guardar a referência do banco de dados e vou guardar a referência de uma coleção chamada, opa, desculpa, errei aqui, de uma coleção chamada users. O MongoDB tem essa referência de usar como se fosse uma coleção, que são coleções de documentos, tá? Como você já deve saber, MongoDB não é uma base relacional, é uma base de documentos. É um pouco mais semântica, mas tem algumas utilizações específicas, tá? Mas é bem bacana para quando você está criando seu modelo e tal, você pode criar campos novos e você não vai ter problema como a gente tem com as bases de dados normais, tá? Que tem que mudar o esquema, etc. Ainda mais se você estiver utilizando o Mongo Client, tá? Tem outros drives como o Mongoose, por exemplo, que também funciona um pouquinho diferente, tá? Talvez eu faça mais para frente um vídeo sobre ele. Então aqui, console.log, que a conexão foi estabelecida. Se a gente teve algum erro, quer dizer, eu só vou deixar um console que nós não conseguimos estabelecer a conexão no banco de dados. Lembrando que depois que eu desenvolvo esse vídeo e eu posto, eu faço um commit no GitHub, então você pode ter sempre as últimas atualizações aqui se você está pegando esse vídeo se você está vendo essa série pela metade, você pode ter um commit específico desse vídeo que tem o resultado final do que a gente está desenvolvendo, tá? Bom, por enquanto, vamos deixar só essa parte de conexão aqui, não vou criar nada mais, não vou criar ainda a função de registrar o usuário, né, de salvar o usuário. E nós vamos utilizar a nossa rota de users, né, que foi criada com o Express Generator. E eu vou trocar aqui o nome, colocar /register. Então, quando chamarem na porta 3001 /users/register, nós vamos receber as informações via post e nós vamos tratar essa informação, basicamente o nome, o e-mail e o password, e nós vamos guardar no MongoDB, chamar uma função do MongoDB para fazer esse registro na base. De novo, vou utilizar o padrão de dentro do corpo de body, um tipo, né, uma propriedade user data que tem as informações, só para a gente seguir um padrão aqui é sempre bom. Não que essa maneira que eu coloquei seja o melhor padrão, tá? Mas é sempre bom manter um padrão que a semântica fica melhor no seu código. Criar o dado que nós vamos inserir, normalmente eu poderia usar só data aí, por exemplo, mas eu coloquei data to insert só para que a gente fique mais fácil de saber de onde estão vindo as informações quando a gente está passando de um arquivo para outro, tá? Eu estou utilizando essa notação name, e-mail, password, mas é a mesma coisa de você colocar normal como JSON. É porque no ES6 você pode fazer dessa maneira que eu estou mostrando aqui, ou simplesmente quando é o mesmo nome da propriedade, a gente só coloca aqui automaticamente o ES6, ele já faz essa tradução para o objeto e eu vou mostrar para vocês aqui no retorno. Então eu vou chamar a API e vou retornar ela para vocês verem o que gera com essa constante data to insert. Inicializar aqui, abrir o nosso Postman, criar uma requisição nova, né, porque a gente tinha outra de login, que depois a gente vai terminar essa de login, porque agora que a gente está registrando o usuário, eu até vou utilizar esse mesmo user data, como nós estamos registrando o usuário, depois a gente pode pesquisar o usuário, comparar o password para guardar o token e fazendo realmente o login utilizando o MongoDB, para ver se o usuário está registrado mesmo e bate a senha. Mesma coisa, body JSON,
Vamos copiar aqui, o que está faltando aqui é o name. Só adicionar para ver, ó, tudo no mesmo padrão. No próximo vídeo o que a gente vai fazer é mexer na parte de front-end e utilizar essa API. Olha só, name developer deck 101, e-mail, password, exatamente como eu falei para vocês que queria converter o objeto ali com ES6, entre a linha 8 e 12. Então, no próximo vídeo que a gente vai fazer realmente é fazer a tela de front-end chamando essa API aqui para registrar o usuário. Vamos requerer aqui o nosso arquivo, né, o nosso código que nós nos conectamos com o MongoDB. Se eu salvar aqui, você pode ver, ó, a conexão foi estabelecida. Mas claro que a gente ainda não consegue utilizar nada, porque eu não exportei nada de funcionalidade naquele arquivo que está na pasta DB. O que eu quero fazer aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar uma função de callback. Essa função de callback nós vamos passar para a nossa funcionalidade de DB, para que esse callback seja chamado depois que a gente faz uma inserção no banco de dados ou gera qualquer erro. Então, eu quero tratar o erro, então a nossa função aqui, nosso callback, vai receber uma variável de erro. Como eu trato o erro, se eu não tiver erro, eu vou dizer que foi uma operação bem sucedida e nós conseguimos registrar no MongoDB. Lembrando que eu ainda não estou chamando, tá? Eu vou fazer próxima função, é que eu achei mais fácil explicar esse callback primeiro, tá? Tem outras maneiras de fazer, mas essa é uma maneira que eu acho bem bacana. E deixa a API do banco de dados um pouco mais livre para qualquer tipo de client. Então, basicamente, eu vou retornar o resultado, né? Se eu não tiver problema nenhum, então eu preciso que o resultado seja enviado para esse meu callback. Vamos tratar aqui se eu tiver algum erro. Basicamente é o mesmo retorno, só que mal sucedido, né? com um erro. Passar nossa variável de erro. Colocar que o usuário não foi registrado. E o success como false, porque a gente não obteve sucesso. Aí, o que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui, antes de eu criar a nossa função, né, do banco de dados, eu vou dizer que db.register, que vai ser o nome da nossa função que nós já vamos criar. Eu vou passar os dados que eu quero que sejam criados, então o data to insert, e também eu vou passar o callback para que dentro da função de registro, de register, ele seja chamado logo que executa o callback do banco de dados. Vocês já vão entender essa parte aí, pessoal. Vou voltar no meu arquivo, né, que a gente está fazendo a conexão, e vou exportar o nosso módulo, que na verdade vai ser um objeto JSON que ao final da nossa série de vídeos vai ter um número X de funções. Então, minha função de registro, né, eu quero que tenha os dados que eu vou receber para inserir e uma função de callback que é o nosso handler que eu criei lá. Então, vou passar essas duas informações. E o que a gente precisa fazer? Basicamente, nós vamos inserir o dado, o data aí, que é o nosso data to insert que estamos passando lá, aqui no MongoDB. Para a gente fazer isso, eu quero mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Tem como inserir um documento aqui, mas a nossa coleção é de usuários. Eu não vou usar um insert many, vou usar um insert one. E pode ver que tem uma função de callback aqui exatamente da maneira que a gente está trabalhando, tá? Eu quis seguir mais ou menos até para bater um pouco a documentação e vocês entenderem como funciona. Nós vamos passar os dados e vamos passar uma função de callback. O que vai acontecer? Como a gente já setou a coleção ali na linha 5 e na linha 10, nós vamos utilizar a nossa coleção de usuários, ponto insert one, vou passar o nosso objeto data, que é o data to insert, né? E o nosso callback em ES6, essa é a única diferença para a documentação, aqui eles estão utilizando a notação normal de function, de função anônima, mas eu vou utilizar o ES6 com erro e resultado, e a gente utiliza a função de handler para passar o erro e o resultado. Assim, o nosso módulo de banco de dados ele fica bem separado da lógica da aplicação, onde sempre que alguém for utilizar isso, tem que passar um handler
e aí você trata como você quiser o retorno da base de dados. Então, basicamente, as informações que a gente está passando, eu vou só reiniciar. Na verdade, eu nem precisaria reiniciar o banco de dados, mas beleza. Aqui eu posso entrar no nosso banco de dados. Opa, não preciso aqui, só o Mongo, entrar no Shell. Vou mostrar aqui, ó, os bancos que a gente tem. Ainda o DevDeck 101 não foi criado. Opa, deixa eu enviar aqui. Peraí, deu um errinho aqui, pessoal. Ele não foi criado porque ele ainda não recebeu nenhum dado. E eu cometi um erro aqui. Na verdade, o que está na linha 29 tinha que sair de dentro, está dentro da nossa função de handler. Ela tem que estar fora, né? Senão vai ficar travado mesmo o resultado aqui, tá? Quando a gente chama, ó, pode ver que deu sucesso, usuário registrado, número de operações 1 e ok igual a 1. Quando a gente registra a primeira vez, pode ver que ele cria a nossa base de dados aqui. A gente pode usar ela com use DevDeck 101. Peraí, um pouco. Desculpa, errei aqui, pessoal. Na verdade, não. Não é user, é use para usar DevDeck 101. A gente está utilizando a base de dados e aqui a gente pode fazer um find, por exemplo, na coleção de users.find e olha que o nosso usuário ele foi criado no MongoDB. Bem simples. Aqui. Então, só recapitulando o que nós fizemos, né? Basicamente, criamos o arquivo de configuração com a nossa URL. Aqui no arquivo, onde é que está? Aqui, fechar aqui só antes, aqui. O nosso arquivo de configuração, colocamos a URL com a nossa base de dados que nós estamos conectando, né? Criei aqui dentro das nossas rotas uma rota post que recebe os dados, cria o objeto que nós vamos criar e criei um handler para a gente passar para a função de banco de dados, para que a gente possa inserir os dados, onde a gente chama a nossa função aqui, e é uma função bem enxuta, que recebe os dados e passa as informações para o handler. Então é isso, pessoal. Utilizamos aqui o MongoDB com Node.js Express. O que eu penso em fazer no próximo vídeo é completar a nossa tela de registro, né? E talvez até fazer a busca pelo usuário no login, para quase completar nossa aplicação. Aí vai faltar alguns pequenos detalhes ali, só para a gente mostrar algumas coisas na página ou não, para o usuário que está logado ou não está. Porque basicamente a gente tem uma outra modal que vai consultar todos os usuários, tá? É só a nível de exemplo. É o que a gente vai fazer. A gente vai precisar só de mais uma consulta, que também, quando a gente fizer a consulta de usuário, vai ser bem simples para vocês. A única coisa que ela vai fazer é validar se o usuário está logado ou não. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí. Se vocês querem ver alguma coisa a mais, deixa nos comentários. Se não está inscrito, aproveita agora, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. E se puder, compartilha nas suas redes sociais para a gente aumentar a audiência aí do canal e eu poder fazer mais conteúdos que sejam bacanas para vocês. Muito obrigado.